Bom dia, senhores torcedores do canal Sênior Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. É, Ontem à noite, 11 e pouco da noite, estava vendo no Jornal da KTO a chegada dos jogadores do Fluminense. A torcida fez o famoso Aeroflu. Compareceu lá em grande número, subiram até na marquise de um prédio lá perto, fazendo maior festa, soltaram fogos para a chegada dos jogadores. Quando o Arias chegou, gritaram: fica Arias, fica Arias. Os jogadores chegaram perto, deram autógrafo, falaram. O Martinelli foi quem mais falou com a torcida, né? Inclusive falou com os repórteres do jornal da KTO, e falou falou que o time fez uma grande campanha, que lamentava por não ter chegado à final, que a intenção deles era chegar até a decisão, mas mesmo assim fizeram uma grande campanha. Então eles chegaram para descansar. Vão descansar esse final de semana. Na segunda se reapresentam ao clube. Começam os treinamentos, que quinta-feira já volta os jogos pelo Brasileiro. Vai jogar na quinta contra o Cruzeiro no Maracanã. Domingo joga contra o Flamengo no Maracanã, e na quarta joga contra o Palmeiras aqui no Maracanã também. Então são 3 jogos difíceis. Aí volta tudo, Copa do Brasil, Sul-Americana, vai voltar tudo. Tem que tá todo mundo preparado. Perdoe-me, mas vontade de espirrar de repente aqui, desculpe-me. Volta tudo ao normal, né? As campanhas. A preocupação, na minha opinião, em relação a perdas, né? Saídas e chegadas de jogadores, né? O principal jogador nesse quesito aí está sendo o Arias, né? Que o Wolverhampton, tá, agora eu consegui falar legal. Wolverhampton tá interessado, ficou de mandar uma proposta. Inicialmente era 15 milhões de euros, agora já estão falando que vai ser 135 milhões de reais. Mesmo assim, eu acho pouco. Eu estava vendo ontem também o Quintela falar sobre e teve informações que o Fluminense vai fazer jogo duro, que não vai vender por qualquer valor, porque na renovação do contrato do Arias não ficou mais nenhum acordo sobre isso, e que para tirarem, né, a diretoria falou que para tirarem o Arias do Fluminense tem que pagar um bom valor, não vai ser qualquer valor, e que também ia entrar em negociação com o Patriota, que é o clube que detém os outros 50% do passe do Arias, para, dependendo do valor que vender, para o Fluminense ficar tipo 70% e o Patriota com 30%, algo assim parecido. Mas até agora parece que só tem suposições. Estão falando que o Wolverhampton já negociou com áreas, questões contratuais, tudo sobre a ida dele para lá, mas falta falar com o Fluminense. Ninguém tem informações concretas de que já foi negociado com a diretoria do Fluminense, né? Em princípio, é só intenção de mandarem uma proposta para o Fluminense, mas não tem nada certo até agora. Pelo menos não veio nada público, ninguém do Fluminense falou nada, né? E o outro que deve sair, mas aí
Eu acho que o jogador não é nem muito culpado, eu acho que é mais o empresário dele que fica em cima o tempo todo, porque o jogador não tem tido muita chance de jogar com o Renato Gaúcho. Até jogou, mas no Mundial ele jogou acho que 1 ou 2 jogos, mas depois, por causa do esquema que o Renato adotou, não tinha nenhum ponta pelo lado esquerdo. Era só jogava na frente o Arias e o Cano. Então a quem jogava pela esquerda, atacante, quase não entrou, praticamente. Aí que tem até o Atlético Nacional da Colômbia, teria feito uma proposta de empréstimo, mas segundo informações, o Fluminense só aceita negociar o Serna por empréstimo se o Atlético Nacional pagar o salário todo dele. Né? O Fluminense não aceita ficar pagando nenhuma parte de salário. Eu achava que o Serna, achava não, acho que o Serna ainda é importante para o Fluminense. Né? Ele, ano passado, nos salvou nos 2 últimos jogos do Fluminense para fugir do rebaixamento. Ele fez gols. No jogo contra o Palmeiras, o gol foi dele, na vitória contra o Palmeiras do ano passado. Esse ano fez alguns gols também, mas não esse empresário está perturbando. Esse empresário me lembra o menino que teve no Fluminense, que o pai ficava exigindo de botá-lo como titular, acabou saindo. Foi para um time, não sei se foi o Bragantino, depois saiu, foi lá para fora, tá sumido, ninguém mais fala dele, né? Era uma promessa, né, pro futebol, mas sumiu, ninguém mais falou dele. Quer dizer, o jogador tem que tomar muito cuidado com quem que ele chama para ser empresário, que o empresário pode levá-lo às alturas, como pode botar lá para baixo e deixá-lo sumir do futebol. Então, empresário é bom até a vírgula, que tem muito empresário que só pensa no seu bolso e acaba destruindo a carreira do jogador. Não estou dizendo que é o caso, mas poderia ser. Mas pode vir a ser, né? Porque o Serna aqui no Fluminense, ele está sendo... está aparecendo bem, né, para o mundo inteiro. E poderia ser bom para ele, até para ser vendido futuramente, para ir para a seleção, mesmo entrando uma vez ou outra, porque não é o caso. Ele aqui no Brasil quase sempre ele entra, mas e quando entra bem, mas não é esse tudo jogador. Assim como ele faz uma jogada maravilhosa, faz até gol, às vezes ele tropeça a bola, bate de canela. É um jogador mediano, não é grande jogador. Então o empresário dele tem que ter calma com o que faz, com o que exige, porque o abismo está ali na beira. Se o cara não souber levar as coisas direito, acaba se dando mal. E o jogador tem que tomar cuidado com isso também. E o segundo, o outro caso eu vi também, o Lessa tinha falado que foi antes da Copa do Mundo que o Fluminense teve interessado no Ernest Troça, eu acho que é até do Atlético, também é o mesmo time, né? Eu acho que é o Atlético Nacional da Colômbia, teve interessado, perdoe, aí que o Atlético Nacional pediu um valor muito alto e também parece que, o que eu fiquei sabendo aqui, não sei se é verdade, que o comportamento do jogador também não era essas coisas, aí o Fluminense desistiu. E aí agora todo mundo ficou falando que o Lessa falou sobre isso esses dias agora e não foi. O Lessa mesmo hoje de manhã disse que ele tinha falado antes, que ele não garante que não seja, pode até aparecer a proposta de novo, mas esse assunto tinha sido antes da Copa do Mundo, mas pode acontecer de novo, mas ele não tem mais nenhuma informação sobre isso. E o
O problema do John Kennedy, eu não sei se o John Kennedy parece que vem para o Rio, né? Mas eu não sei se ele realmente vem para o Fluminense ou não, porque o treinador, é, o jogador que estava sendo titular do time lá do México que o John Kennedy estava jogando, ele saiu, né? Então pode ser que aí que o time do John Kennedy desista de devolvê-lo ao Fluminense. Eu não sei. Como o Fluminense está querendo, vamos aguardar as novos capítulos do caso do John Kennedy. E também o Fluminense agora tem que ver a questão de reforços, né? Porque o Fluminense precisa de um centroavante, precisa de um meia, né, para jogar ali, sempre alternando com o Ganso, porque o Lescano é um jogador para o futuro. Ele, esse ano, eu acredito que não seja titular do Fluminense. Ele ainda está meio verde, ainda tem que amadurecer um pouco. Esse negócio de vir de outro país para cá, para o Brasil, num time grande, pressão, o jogador sente. Então demora um pouco. O próprio Arias, vocês sabem que quem acompanhou o Arias quando veio para o Fluminense, ele levou mais de um ano para se firmar no Fluminense. E depois ainda aconteceu aquele problema da avó dele, que abandonar o futebol e tudo, aí demorou bastante. Então o Lescano, o outro menino que veio também, demora, cara. O próprio Bernal, ele demorou, ele chegou ano passado, chegou numa furada, que o Fluminense estava para cair. Esse ano ele está jogando bem melhor. Agora, vamos aguardar os próximos capítulos, ver quem o Renato vai indicar, quem o Fluminense vai trazer, porque tem que reforçar o time. Não é porque fez uma bela campanha lá na Copa do Mundo que vai ficar esse time mesmo. Aqui são várias competições num período de 6 meses. Então tem que ter vários jogadores. Joga-se de 3 em 3 dias, 3 em 4 dias. Então tem que ter mais reforços para jogar. Também estava vendo hoje de manhã com o Rodrigo do Ligados no Flu, que o Bahia, que ele teve informações, ele até falou, mas eu não tive como anotar aqui não, que ele teve informações que o Bahia está interessado em contratar o Nino. Então, ele falou e eu concordo. Eu acho que o Nino cairia como uma luva no Fluminense. Se o Bahia está interessado em trazer o Nino, se o Fluminense entrar nessa briga aí, eu acredito que o Nino daria preferência a vir para o Fluminense. Eu não sei o clube, mas o Nino daria preferência a vir o Fluminense. Então, eu acho que era uma boa ideia alguém falar com o Mário tentar ver essa situação e tentar trazer para o Nino. Imagine uma zaga Nino e Thiago Silva, e com o Freitas ou o Ignacio ali junto. E teria que liberar de repente o Thiago Santos e o Manuel, que foram bons jogadores ano passado e tudo, mas infelizmente esse ano no elenco não dá mais. O Thiago Santos, no último jogo Fluminense, provou que não tem mais condição de ser zagueiro do Fluminense, infelizmente. E teria que arrumar um outro lateral direito também, que o Guga parece que vai ter agora direito de assinar um pré-contrato com qualquer clube. E se ele sair, o Fluminense fica sem nenhum jogador, né? Então teria que trazer um lateral direito, um atacante, um zagueiro, que poderia ser o Nino, se o Mário correr atrás. Agora tem condição de trazer um zagueiro, um atacante, um meia, um lateral direito, um goleiro para ser reserva do Fábio, que gosto muito dos goleiros que estão lá, mas não dá para substituir o Fábio, tem que ser um grande goleiro. E se o Arias sair, realmente, tem que trazer um grande jogador, não promessa, um grande jogador para chegar e ser titular no lugar do Arias. Para o Fluminense não sentir e conseguir correr atrás dos títulos aqui. Vamos
ver como é que fica isso, já que o Fluminense chegou hoje. Pode ser que esses dias já tenha alguma notícia, ou sobre a venda do AS, ou chegada de jogadores, que já que está todo mundo aqui, agora a diretoria deve começar a resolver esses problemas de chegadas e saídas de jogadores. Também fiquei sabendo que, pelo pessoal da Central Fluminense, que o Fluminense contratou por empréstimo um jogador que tem 1,94 m, um atacante, centroavante, para vir para a base, para o Sub-17 do Fluminense. Rubens, eu já tinha anotado, eu escutei o nome, mas infelizmente não estou lembrando no momento. Um garoto Sub-17, eu acho que tem 17 anos, ou vai completar 17 anos, com 1,94 m, que é para cabecear, não precisa nem sair do chão, né? Agora é de saber se ele é bom em todas as funções como centroavante. Pelo menos para fazer o pivô deve ser muito bom, pela altura dele. E bola na área, ele cabeceando, ninguém vai alcançar ele ali. Agora vamos aguardar as próximas cenas, né? Vamos ver o que acontece. Dito isso, agora vamos ver quando o time vai. Vamos ver se o Mário e a diretoria fala sobre chegadas e saídas de jogadores. Vamos ver as próximas horas. Se tiver alguma notícia, eu vou tentar vir aqui falar com vocês. Bom descanso a todos. Não. Agora vem a parte, normalmente eu falo no início, que deixei hoje para o final. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal CN Flu. Já são 486, né? 486 inscritos no canal. Não, 487 inscritos no canal. Nosso canal CN Flu. E tem uma pessoa de Portugal, uma pessoa dos Estados Unidos e várias pessoas distribuídas pelo Brasil, de Mato Grosso do Sul, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, do Espírito Santo, Santa Catarina e vários aqui do Brasil, do Rio de Janeiro também. Mas dito isso, como o canal está crescendo, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Todo mundo que estiver assistindo o canal, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe para o YouTube poder expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. O segundo pedido, vocês sabem a dificuldade que eu tive para começar o trabalho, aqui as filmagens do nosso canal, por ter mal de parto, câncer de próstata e por estar super endividado. E o videogame que eu tenho aqui, notebook, sempre confundo, notebook que eu tenho, o microfone, são dos meus filhos. Então não é sempre que eu posso usar, não é qualquer hora que eu posso usar. Eu também vendo açaí com minha esposa, açaí da Lili, inclusive, de meio-dia à meia-noite. Inclusive, se vocês quiserem tomar o açaí da Lili, eu moro em Piedade, aqui no Rio de Janeiro. Quem morar entre Freguesia, ali, Jacarepaguá e Tijuca, ou até mais um pouco, podem pedir pelo iFood açaí da Lili, entre meio-dia e meia-noite. É bom, vocês não vão se arrepender, muito gostoso. E o preço não é caro. Mas aí eu fico vendendo entre meio-dia e meia-noite, fica difícil de fazer os vídeos. Só consigo fazer o vídeo ou antes, né, de manhã, como esse que eu estou fazendo agora, ou depois de meia-noite. Então minha intenção é conseguir a colaboração aqui no canal através de Pix de vocês, para poder comprar um notebook e um microfone para poder gravar o horário que eu quiser, o dia que eu quiser fazer os vídeos do canal. Então, para isso, eu gostaria de contar com a colaboração de todos.
fazendo um Pix de qualquer valor para o nosso canal. Pode ser em real, em euros ou dólar ou qualquer moeda. Já que eu estou ficando internacional agora, é brincadeira, desculpem. Então eu tenho dois Pix, né? Um é um e-mail, o outro é um número menor, já que para pessoas de repente que possa ter alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, às vezes eu erro a tecla, aí tenho que voltar a corrigir, aí tem um Pix menor. Os dois são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o que é menor para quem tem alguma dificuldade como eu, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Pode, os dois, como eu falei antes, são do Banco PicPay. Aí vocês podem depositar o valor que quiser para colaborar aqui com o canal. Dito isso, um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Se eu tiver alguma notícia, eu vou tentar vir aqui para falar com vocês. Um bom sábado a todos, com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.